Saúdos meu mais velho, saúdos meu igual, saúdos mais novo. Nesse trabalho, volto a escrever um conto com a proposta de abordar o universo da cultura caipira da região de Piracicaba, Tietê e Capivari, Oeste Paulista, que influenciada pelas culturas africanas dos povos daqui, escravizados com a grande maioria povos bantus, precorizou-se a chamar de cultura afro-caipira. Depois de muito pensar sobre o tema a ser abordado, me lembrei de uma conversa que tive numa certa ocasião com o Sr. Herculano de Moura Marçal, mestre Herculano, do grupo de batuque de Umbigada de Tietê. Foi um bate-papo descontraído, muitas risadas, muitos causos, muitos ensinamentos, que geraram algumas anotações que permaneceram guardadas por um bom tempo e outras que ficaram na memória. Era minha intenção escrever sobre o mestre Herculano posteriormente, mas o projeto ficou guardado. Agora, revendo essas anotações, foi como se o mestre tivesse enviado uma luz, dizendo: este é o momento de continuarmos aquela nossa prosa. Pertenço ao grupo Batuque de Umbigada, ou Caiumba, da cidade de Piracicaba, São Paulo. Nas minhas idas e vindas à cidade de Tietê, me deram esse tempo de convivência com o mestre Herculano. Fora das festas, do batuque, tempo suficiente para grande aprendizado, muitos causos. Depois de escrever alguns rascunhos, amassando, reiniciando, até que me veio aquele lampejo. Falar do mestre Herculano e sua celebre frase, no pé do tambu. É uma frase que ele define que um bom batuqueiro se forma no pé do tambu, ou seja, se faz dentro da tradição, se forma na iniciação, na proximidade com os mestres e mestras. A exemplo do que escrevi no meu primeiro livro, Dandara, de 2012, seria muita pretensão da minha parte dizer que essa história é minha. Apenas me coloco como um canal de reprodução, procurando fazer com que os saberes do pé do tambu dialoguem com a contemporaneidade, usando os tambores do tempo presente. Esse conto traz em si a responsabilidade de ser esse canal de comunicação e reprodução de uma tradição milenar. Na contemporaneidade, é um diálogo com um legítimo representante da cultura afro-caipira. Desse saber onde eu procuro me manter mais fiel possível. Tento reproduzir a fala caipira com a letra herê, característico da cultura caipira da região de Piracicaba, Tietê, Capivari, onde nasci e me criei. Professor Antônio Cândido, da Universidade de São Paulo, USP, um dos mais importantes estudiosos da cultura caipira, define o herê do caipira como herê retroflexo, uma mistura de língua indígena e a língua do colonizador, mudando pronúncias de palavras como palmito para parmito, pastel para paster, balde para barde, etc. Como disse no início, por conta do processo de escravização do Brasil, o africano e seus descendentes vieram a fazer parte dessa cultura caipira, surgindo assim o termo afro-caipira, na qual o mestre Herculano, com sua simplicidade e seu jeito de ser, é um dos grandes representantes. Mestre Herculano foi um grande griot, que passou por este plano terreno na cidade de Tietê. Contou suas histórias, cantou suas modas. Entre os batuqueiros, cumpriu seu tempo entre nós em 2018, veio a falecer. Desencarnou e foi para um reino dos ancestrais. Dentro das tradições orais e iniciáticas, as histórias são muito bem preservadas. Na memória dos nossos mais velhos, mestre Herculano foi sem dúvida uma das grandes bibliotecas vivas. Os causos saíam da boca dele. Eram colhidos pelo vento, viravam moda, canto, que perpetuam esta tradição milenar. Venho lhes convidar para esse diálogo simples, singelo, onde nos despimos das nossas amarras e viajamos na simplicidade das histórias, dos causos, contos dos nossos mais velhos, onde seus títulos, por um instante, ficam pendurados no prego atrás da porta. Depois Messias pega de volta. Caiumba. Palavra do quibundo, significa encontro celebrativo, nome pelo qual os mais velhos conheciam a tradição do batuque de umbigada. Antônio Filogênio. Griot, termo do vocabulário franco-africano, criado na época colonial, para designar o narrador, cantor, cronista e genealogista, que pela tradição oral transmite a história de personagens e famílias importantes, presentes sobretudo na África Ocidental, nos reinos de Gana, Mali Songhai, etc. Por Ney Lopes, Diaspora Africana. Escritor, filósofo, griot de Mali,
para definir os sábios contadores, mantedores dessas histórias, onde ele usava a célebre frase: toda vez que morre um ancião, é como se fechasse uma biblioteca. Por isso tomo a liberdade de fazer esta comparação, pois mestre Herculano foi esta biblioteca. Apresento-lhes a biblioteca Mestre Herculano de Moura Marçal. Apresento-lhes a biblioteca Mestre Herculano de Moura Marçal. Mestre Herculano, um cumba na cidade de Tietê. Ao chegar na cidade de Tietê, percebi um certo atraso de minha parte. Meu destino era a rua 7 de setembro, às margens do rio Tietê. Tinha um encontro marcado com o senhor Herculano Moura Marçal, o mestre Herculano do Batuque de Umbigada de Tietê. Quase 8 décadas é o que se pode chamar de um verdadeiro mestre. Em algumas tradições africanas, uma pessoa feito ele é considerado um griot. Na tradição do Batuque de Umbigada, é considerado um cumba, pessoa com longa experiência de vida, portador de conhecimento ancestral, responsável pela transmissão às gerações futuras. Ao olhar este senhor, de estatura mediana, chapéu com aba quebrada na testa, típico dos mais velhos, se é que se pode chamar assim, olhar por cima dos óculos, sentado num toco de madeira de árvore feito cadeira, nos recepcionou em sua casa, local privilegiado às margens do rio Tietê. Com um sorriso que mais soava como uma advertência, demonstrava uma certa impaciência com o meu atraso. Boa tarde, mestre, tudo bem? Tarde! Pensei que você não vinha mais. Faz tempo que tô aqui esperando você. Eu adormeci e vim pra cá. Desculpe o atraso, mestre. Perdi tempo na saída. Não esquenta a cabeça. É coisa que acontece, né? Tô aposentado mesmo. Aproveito o tempo pra ficar de prosa com um, com outro que passa por aqui. Senta aí, tá muito quente. Vamos conversar na sombra aqui fora. Dentro de casa tá quente, abafado. Espera que vou pegar água. Mulher! Otar! Chegou! Vou pegar água para ele beber. Ao voltar, o mestre veio em companhia de sua esposa, Dona Irani. Tarde? Meu nome é Irani de Souza. Fique à vontade na minha casa. Ele é falador. Você vai ter muito o que assuntar. Se precisar, eu tô lá dentro, cuidando das coisas. Tome uma água e aproveita, toma um suco também. Com uma jarra de suco de maracujá colhido no quintal, rama que brotou na cerca de bambu e outra com água que o próprio mestre carregava. Me levantei para pegar as jarras das mãos dele. Fui advertido. Pode deixar que eu sirvo. Aqui você é visita. Em grande parte dos povos africanos e também da cultura caipira pelo interior, receber uma visita é ato sagrado. Esses valores são muito interessantes. De repente, me vi sentado, servido e atendido tanto pelo mestre quanto sua esposa. 2 anciãos que já tiveram quase tudo nessa vida, sentindo prazer em me servir. Ao passo que pegar o suco das mãos de uma pessoa com tanta sabedoria teve um significado muito grande para mim. Foi como se estivesse ali, recebendo minha iniciação. Na busca pela história e um laço que ligasse com a África, ao beber o suco foi como beber na fonte da sabedoria. E não tinha ambiente melhor que este, a casa do velho mestre, bem ao lado do rio Tietê, por ele chamado parceiro. Então começamos a entender a grande importância que uma pessoa como o senhor Herculano tem na tradição de Caiúba, ou Batuque de Umbigada, na cidade de Tietê. E aqui, no caso, o guardião da história e tradição africana ainda preservada na cidade. Então começamos a entender a grande importância que uma pessoa como o senhor Herculano tem para a tradição de Caiúba, ou Batuque de Umbigada, na cidade de Tietê. E aqui, no caso, o guardião da história e tradição africana ainda preservada na cidade. O rio Tietê. Sentados à margem do rio, dialogamos a respeito da importância dele para a história da cultura de várias cidades do estado de São Paulo. Grande canal e corredor com seus 1.150 quilômetros que praticamente atravessam o estado de São Paulo. Um aspecto curioso é que ele corre em direção contrária ao mar,
ou seja, como se estivesse na contramão. Servindo de via de acesso interior adentro, presenciou derrubada de matas, abertura de picadas, passagens de bandeiras que, em algumas oportunidades, fixavam moradas nas suas margens, originando diversos povoados, posteriormente cidades. Um desses povoados foi Pirapora do Curuçá. Tinha esse nome devido a uma cruz entalhada numa pedra na margem esquerda. Essa pedra era chamada pelos índios de Curuçá-Guaçu, significa cruz, passando no ano de 1867 a chamar cidade de Tietê, que em tupi significa Ti, rio, Etê, profundo. Hoje, o rio corre calmo, enfrentando as dificuldades que a contemporaneidade lhe submete. Ele ainda está firme, rumando interior adentro, buscando o rio Paraná, onde deságua e descansa depois de longa viagem. Depois de me servir, mestre Herculano sentou-se no toco de árvore, sua cadeira improvisada. Começamos o que em princípio era para ser uma entrevista, que tornou-se um bate-papo tão natural que nem mesmo me dispus a montar o equipamento. A naturalidade com que a conversa se desenvolvia me prendeu dentro de uma atmosfera. Parar para montar equipamento acabaria destoando e perdendo muito da naturalidade do momento. Por isso, grande parte do que foi dito naquele dia está em minha memória e algumas anotações. Estava no tempo do mestre, num tempo onde períodos de introspecção, em alguns momentos, levava a perceber que este era o seu momento de diálogo com o seu passado e me restava esperar pela sua volta dessa viagem mágica para continuar assuntando. O senhor é nascido onde? Sou nascido e criado aqui mesmo em Tietê. Esse rio, o senhor nadava nele? Aqui? Nossa, rapaz, esse rio era limpinho. Quando eu era moleque, atravessava nadando até o outro lado. Quais os peixes que tinham nele? Aqui tinha dourado, pintado, jaú, curumbatá. Lembro da minha mãe lavando roupa na beira do rio. Ela e a mulherada lavando e cantando aqueles cantos que ia e vinha. Uma cantava lá, a outra respondia aqui. Era bonito de escutar. Pais e infância. Como se chamava seu pai? José Marçal. A turma chamava ele de Zequinha, grande tocador de tambu. Era bravo? Meu pai era carmo de pouca prosa, era bem carmo. E sua mãe, como ela era? O nome dela era Sebastiana de Moura Marçal. Nascida aqui em Tietê, era mulher harta, bem preta, muito bonita, sempre com o cabelo trançado, não descuidava dele, sempre arrumando. Era uma mulher muito prestimosa. Ela era brava? O quê? Rapaz, era brava que nem besta. Minha mãe conversava com a gente só com os olhar. Nós sabia que ela estava falando. Não abusava que a vara de marmelo comia, apanhava mesmo. Como foi sua infância? Minha primeira escola foi aqui, nesse rio. Aprendi a nadar, pegar peixe para comer, vi minha mãe pescando peixe com a mão. Na barraca aprendi a conversar com o rio, a ver quando ele estava brabo, quando estava calmo. À noite, quando a madrugada cai, tudo fica quieto. A gente escuta o canto dele. Num canto assim, bem mansinho, é coisa linda. Não tinha luxo, né, mestre? Não tinha luxo. Nossa casa era pequena. Eu fui igual qualquer moleque da época. Aprontei muito. Fui na escola Luiz Antunes, aqui em Tietê mesmo. Logo tive que sair para trabalhar. Naquele tempo os meninos pegavam idade e não estudavam mais. Ia direto ajudar o pai na roça. Depois, quando fui ficando moço, trabalhei no batelão. Sabe o que é? Não sei. Barco que tirava areia do rio. Senhor, dançava batuque quando era criança? Aprendi a dançar cedo. Minha mãe ia no batuque e levava eu, nenenzinha ainda. Ela enrolava num pano e punha para dormir perto da fogueira, junto com as outras crianças. Ali nós ficava esquentando, eles dançavam a noite inteira. Assim nós fomos aprendendo. Ancestrais. O senhor se lembra dos seus antepassados mais distantes? Minha mãe sempre falava que minha avó veio da África logo depois da escravidão.
Qual o nome dela? Bárbara Vieira. Durante o processo escravagista, era muito comum a troca dos nomes dos escravizados recém-chegados, sabe? Recebiam o nome de batismo da religião do Senhor. O novo dono da peça adquirida no mercado, assim era considerado um escravizado, destituído da sua humanidade, comparado a um animal ou coisa a ser comprada, um ser sem alma, pagão. Através do batismo e a troca dos nomes, esse ser seria libertado da condição pagã, tendo sua alma salva pela escravidão, que o tiraria da barbárie, o traria para a civilidade. Assim era o pensamento corrente. Senhor, o senhor tem conhecimento de outros familiares? Ah, rapaz, é difícil. Naquela época, a primeira coisa que eles faziam era separar as famílias. Mandava mãe para um lado, pai para o outro, filho para o outro. Por isso ficou difícil ver quem era quem. Uma das poucas coisas que ficou foi o nome da minha avó, que nós vamos passando de geração para geração. Mestre Herculano, é difícil manter a tradição do batuque de umbigada do jeito como o senhor aprendeu? É difícil, porque a geração que vem vindo, depois de nós, vem no tempo deles, vê as coisas diferentes do que a gente viu. No nosso tempo, a gente tinha carro de boi, trabalhava na olaria, no engenho, na roça. A juventude de hoje cresce vendo computador. Na minha época, nem imaginava que um dia você podia falar do outro lado do mundo, na hora, ali, na lata. O mais importante é que, mesmo assim, os tambores continuam a serem tocados, mesmo com toda essa tecnologia, como o batuque de umbigada chegou até Tietê. Como se encontra hoje? Como ele chegou, não dá para saber o certo, né? Como falei agora para você, eles faziam de tudo para cortar a lembrança dos que vieram como os escravos da África. Mesmo assim, muita coisa ficou guardada na memória, muito segredo, e foram passando para os netos, bisnetos, tataranetos, e assim foi cá nossa caiumba. Caiumba é o batuque? É! Nós, mais velho, conhece como caiumba, a umbigada. Para os povos bantus, o umbigo representa a nossa primeira boca, nosso primeiro canal de contato com o mundo externo, cordão umbilical. O ventre materno representa a nossa primeira morada. Faço aqui a citação do escritor filósofo africano Amadou Ampateba, no seu livro Uncle Léo, o menino Fula. Ao descrever sua mãe, Hadija, diz a frase: mãe é oficina divina. A leitura que fazemos sobre essa citação é que o autor se refere ao ventre materno onde se desenvolve a maior obra de Deus, a vida. As modas. Mestre, além das festas de São Benedito em Tietê, 13 de maio em Piracicaba e o sábado de Aleluia em Capivari, tinha outras festas grandes no ano? Se tinha! Nós ia para Olímpia todo ano para a festa do folclore de lá. Festival de Folclore da cidade de Olímpia. A festa de São João no sítio do Pedro Soledad em Piracicaba. Vinha muita gente nas festas? Se vinha, rapaz, vinha muita gente. Barbaridade! Vinha gente de tudo que é canto. Piracicaba, Capivari, Tietê, Laranjar, São Paulo, um daréu de gente. Era bonito de ver, o tambor roncava a noite inteira. Cantador fazia verso pro outro que tinha que responder na hora. Tinha também os cantador que cantava na carreira. O que é cantar na carreira? Cantar na carreira é fazer moda com rima igual cururu. Todo verso trovado em A tem que acabar rimado com A. Tem a carreira do sagrado, a trova, tem que terminar com ado. Carreira do São João, carreira do divino, tinha umas par de carreira. Naquele tempo, tinha batuqueiro que era do cururu também. Só que no cururu, a trova era na batida da viola. E aqui, eles faziam na batida do tambu. Era bonito de ver. Tem alguém que canta de carreira hoje? Hoje, só o Bomba, Tô e Fião, os três irmãos aqui de Tietê, daqui ó, de Tietê. O senhor canta cururu?
Eu não canto, mas gosto de preciar. Naqueles tempos tinha Pedro Chiquito, Parafuso, Inho Serra, Zico Moreira, Dito Silva, João Davi, Dito Queiroz, Toninho Rosa, tinha um monte aqui que cantava cururu. Quando eu era menino na Pauliceia, me lembro que aos sábados tinha encontro de cururueiros no estacionamento Gaiola, na Avenida São Paulo. Assisti a alguns encontros, tive a felicidade de ver alguns cururueiros versando. Parafuso, você viu também? Infelizmente, não cheguei a ver Parafuso. Esse era bom! Quando eu era menino, estava começando no batuque por volta de 1977 ou 1978, nos batuques da Pauliceia, em Piracicaba. Mestre Gugu me ensinou a cantar uma modinha. Tatu tá com a unha curta, não pode mais cavocar. Tatu tá com a unha curta, não pode mais cavocar. Venha ver, venha ver, venha ver o tatu chorar. Venha ver, venha ver, venha ver o tatu chorar. Tatu tá com a unha curta, não pode mais cavocar. Tatu tá com a unha curta, não pode mais cavocar. Venha ver, venha ver, venha ver o tatu chorar. Venha ver, venha ver, venha ver o tatu chorar. Guardiões dos tambores. O continente africano tem o tambor como referencial espiritual e cultural. Povos que conservam ainda nos dias de hoje a figura dos guardiões dos tambores. Pessoas geralmente mais velhas levam uma vida de estudos, educadas desde a infância nas mais diversas profissões sagradas. Dentre elas, os guardiões ou zeladores dos tambores. Pessoas que possuem conhecimento na carpintaria, conhecimento no processo de retirada dessa madeira da mata, preparação, esculpir dos tambores, entalhe, etc. Ritualístico ou festivo, os tambores, por milênios, é o comunicador entre povos. Se formos fazer uma comparação aos dias de hoje, seria o equivalente às nossas mídias sociais. Na tradição do batuque de umbigada, dentre os vários mestres que exerceram a responsabilidade da guarda dos tambores, Mestre Herculano é o guardião dessa tradição na cidade de Tietê. Tradição esta recebida de seu pai Zequinha Marçal, grande batuqueiro e excelente tocador de tambu. O senhor é o zelador da tradição aqui na cidade de Tietê. Quem passou para o senhor esses conhecimentos? Esse tambu, esse quinjengue, foi do meu pai. Sim, se não tiver 100 anos, tá chegando perto. Cresci no meio deles, vendo meu pai, minha mãe, dançando batuque. Isso tudo fica na gente. Meu pai e minha mãe sempre falaram pra gente seguir adiante, passar pros netos, bisnetos e se as cansar, pros tatarnetos. E é isso que venho fazendo até hoje. O senhor falou que os mais velhos esquentavam os tambores para afinar e passavam cachaça no couro do tambor enquanto estavam perto do fogo. A cachaça? O famoso chapéu velho de pinga. Os mais velhos chamavam assim, vocês mais novos que chamam de cachaça. Usava de passar nos coros enquanto os instrumentos estavam perto da fogueira, porque a pinga ajuda a esquentar e segura a afinação por mais tempo. Esse grande é o tambu? O mais grande é o tambu. Tem o som mais grosso. O quinjengue é esse que parece um pilão, tem o som mais fino. Quem fez esse tambu? Esse foi meu pai. Quanto tempo leva para fazer um tambu? Depende do tempo que você tem para fazer a cava dele. A turma fazia depois que voltava do trabalho e no final de semana. Demorava 2 meses, até mais. Como era cavado o tambu? Os mais velhos usavam de cavar fogo. Procurava o miolo da madeira, que era a parte mais mole. Ponhava no tronco de pé. Fazia um buraco, ponhava óleo diesel, ponhava fogo que segurava bastante tempo. Ia queimando o miolo da madeira.
Quando o fogo apagava, ia desbastando a parede, deixava na grossura que o senhor queria, cavava mais fundo, ponhava óleo de novo e começava tudo de novo, até atravessar o tronco do outro lado. Por que o tambu tem o nome de 7 léguas? Antigamente, não tinha tanto barulho dos carros, caminhão como tem hoje. Os batuques eram feitos nas fazendas, a gente escutava de longe. O som do tambu viajava para longe e a gente sabia que tinha festa na fazenda de fulano de tar ou de cicrano. Agora é só fazer as contas. 1 légua vale 7 quilômetros. O tambu a gente escutava 7 léguas. Quanto dá? 7 vezes 7 dá 49. Então, o tambu de 7 léguas, a gente escutava o ronco dele a 49 quilômetros. Quase 50 quilômetros. Continuidade. O que o senhor espera das gerações que estão vindo? O senhor acha que o batuque vai permanecer por muito tempo? Os batuqueiros mais velhos que chegaram até aqui como eu cheguei, vendo a festa acontecer, como está acontecendo hoje, a gente fica muito feliz. Eu podendo passar a tradição para os mais novos do jeito que aprendi. Dá esperança que essa geração vai levar a coisa mais longe ainda, dentro do tempo deles, vendo as coisas do tempo deles, cantando as modas do tempo deles. Mestre, os grupos de tradição estão passando por dificuldades para se manterem. O grupo de batuque de umbigada também passa por isso? E como se mantém? E quando é que nós não passou dificuldade? Verdade. A gente vai ajeitando aqui e ali, como sempre fizemos. Antigamente, os mais velhos iam para as festas a pé, carregando tambu nas costas. Esse cansava, passava para aquele. Ia trocando até chegar. As necessidades sempre tivemos. Nunca foi fácil. E a festa está aí, acontecendo, desde que nossos antepassados chegaram aqui. Mestre, qual é a mensagem que o senhor deixa para as gerações de hoje e futura que ainda continuam preservando a tradição do batuque de umbigada? União! Só chegamos aqui porque trabalhamos como grupo. A coisa tem que ser feita pensada no grupo. Alguém acha que é mais importante, maior que o grupo? Aí a coisa desanda. Lembro que por volta de 1957, as 3 cidades, Piracicaba, Tietê e Capivari, juntaram para formar um único grupo. E esse grupo chegou até os dias de hoje como grupo. A união faz a força, né, mestre? É certo! Nossa história tem que ser levada para as escolas, fazer livro, a criançada tem que conhecer. Nós viemos até aqui. Agora, vocês tocam o barco para frente, mas sem esquecer que somos uma comunidade. Para terminar, mestre, o senhor gostaria de cantar uma moda para a gente? Eu era criança, ai que eu era nenenzinho, muita moça carregava, punhou no colo e fazia piruzinho. Ai quando eu era criança, ai que eu era nenenzinho, muita moça carregava, punhou no colo e fazia piruzinho. Mas agora que eu cresci, olha o meu tamanho, mas se quiser meu Deus do céu, quem não começa sozinho. Mas namorar que eu cresci, olha o meu tamanho, mas se eu quiser filho, meu Deus do céu, quem não começa sozinho. Ai quando eu era criança, ai que eu era nenenzinho, muita moça carregava, punhou no colo e vazia piruzinho. Ai quando eu era criança, ai que eu era nenenzinho, muita moça carregava, punhou no colo e vazia piruzinho. Mas agora que eu cresci, olha o meu tamanho, mas se eu quiser filho, Deus do céu, quem eu tivesse sozinho. Mas se eu quiser filho, Deus do céu, quem eu tivesse sozinho. Eu era criança, ai que eu era nenenzinho, muita moça carregava, punhou no colo e vazia piruzinho. Mas agora que eu cresci,
Ai, se eu quiser, eu vou. Quando do céu, eu tenho que mais um sozinho. Ai, se eu quiser, eu vou. Quando do céu, eu tenho que mais um sozinho. Este é um diálogo que aconteceu entre o Vande e o mestre Herculano, mestre que manteve a tradição aqui na cidade de Tietê. Tradição esta que está sendo continuada pela sua filha, Daniela Almeida, e que certamente continuará nas próximas gerações.